Olá, ótimo dia para você. Quarta-feira, 17 de junho de 2026, está no ar o Canção Nova Notícias, edição da manhã, jornalismo a serviço da vida e da esperança. Estamos ao vivo, direto de São Paulo, e olha só como está o clima aqui na capital paulista nessa manhã. O dia começou frio, mas à tarde o céu abre e o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima pode chegar aos 20 graus. Nesta edição você vai ver, Leão 14 fala sobre a sua viagem apostólica à Espanha. Temporada de festa junina movimenta a economia no Nordeste. E em São Paulo, uma exposição conta a história do Brasil nas Copas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Papa Leão XIV dedicou a sua catequese de hoje à viagem apostólica à Espanha, ocorrida entre 6 e 12 de junho. Um dos pontos destacados pelo pontífice foi o afeto da população espanhola ao recebê-lo. Vamos a Roma, porque Danúbia Gleiser entrevistou o padre da comunidade Canção Nova, Alex Freitas, que participou da audiência desta quarta no Vaticano. Danúbia. Sim, o Papa Leão XIV deu hoje uma pausa nas catequeses sobre o Concílio Vaticano II para falar sobre uma profunda experiência que ele viveu nos últimos dias. E para saber que experiência é essa, para comentar sobre este assunto, é que eu converso com o padre Alex Freitas, membro da comunidade Canção Nova, que participou da audiência geral. Bem-vindo, padre. Obrigado, Danúbia. Alegria estarmos juntos hoje aqui. Juntinho do Santo Padre. Ok. Qual foi o foco da catequese do Papa Leão XIV de hoje? Sim, ele recordou a sua viagem apostólica à Espanha na semana passada e tudo que viveu com aquela acolhida calorosa que teve. Acho que muitos de nós podemos acompanhar. E o que o senhor pode destacar das palavras dele sobre essa viagem? Sim, acho que a primeira coisa que ele falou foi justamente isso, né, de ter visto uma fé calorosa, uma acolhida muito grande que ele encontrou no povo espanhol, que ele falou que isso não era uma coisa que, digamos assim, era certa, mas que ele encontrou. E também a realidade de, como sucessor de Pedro, poder confirmar, de fato, a Igreja universal, mas que se encontra de forma particular ali naquele povo, que tem as suas particularidades, né? No povo espanhol. O Papa falou também de uma questão que ele falou nos discursos e hoje voltou a abordar, que é a questão migratória, não é isso, Padre Alex? Isso, nas Ilhas Canárias, justamente, ele encontrou ali especialmente o povo oriundo da África, que forçadamente, às vezes por causa de conflitos, né, teve que sair de sua terra, e falou da realidade do Evangelho que contribui para que os povos possam, vamos dizer assim, trocar os dons culturais de uns com os outros. E olha, ao final da audiência, o Papa falou da satisfação e gratidão pelo acordo entre Estados Unidos e Irã, que será assinado nesta semana, e disse também da dor e angústia pela continuação na guerra na Ucrânia. Ou seja, um pastor em busca de paz para o seu rebanho, não é isso, padre? Com certeza, nós vemos aí esses cerca de 4 meses de conflitos, Estados Unidos, Irã e tudo que isso provocou no mundo. Então o Papa se alegrou com isso, que provavelmente na sexta-feira agora, né, deve acontecer então esse acordo. E claro, manifestou realmente a sua preocupação pelo conflito e por tudo que vem acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Muito obrigada, padre, pela sua participação. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. E em Brasília, bispos participam de reunião do Conselho Permanente da CNBB. E o governo retira a urgência de projeto de lei sobre o fim da escala 6x1. Vamos com as informações de Francisco Coelho. Elane, vai até amanhã a reunião do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro reúne a presidência, comissões episcopais, os regionais da conferência também.
pastorais e organismos da Igreja. Vários temas estão sendo debatidos, entre eles a realidade social e da Igreja no Brasil. Os bispos também debateram o cenário político das eleições de 2026 no país e os impactos na vida da sociedade. No documento de análise de conjuntura, os bispos pedem mais diálogo, o fim do extremismo e também da polarização. Durante a reunião do Conselho Permanente, hoje à noite, serão lançadas as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A cerimônia está marcada para as 6h30 da noite. E mudando de assunto, o governo decidiu retirar a urgência do projeto de lei com o fim da escala 6x1. O texto trancava a pauta da Câmara dos Deputados e impedia a votação de outros projetos. Esse texto seria votado na noite de ontem. Ele tem o mesmo conteúdo do já aprovado na Câmara dos Deputados e enviado ao Senado, que está na proposta de emenda à Constituição com a redução da jornada de trabalho. Agora, o líder do governo na Câmara dos Deputados comentou a decisão do Poder Executivo de retirar a urgência na votação do texto. Vamos ouvir. É uma iniciativa do presidente no sentido de demonstrar a vontade da Câmara dos Deputados de que a pauta seja destrancada. A votação de um projeto com o mesmo texto da PEC seria praticamente inócuo, porque nós teríamos depois que ter um outro projeto regulamentando as matérias da PEC. Então, o melhor encaminhamento foi esse encaminhamento. Nós já retiramos a urgência e, no momento oportuno, após a votação na PEC do Senado, vai ter que ter um projeto para poder regulamentar. Voltamos com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. E o assunto agora é educação. Os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano têm até esta quarta-feira para pagar a taxa de inscrição. O pagamento deve ser feito acessando a página do participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. É preciso usar a senha do gov.br. O valor da taxa do Enem é de R$ 85,00 e pode ser pago em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários, por Pix, cartão de crédito ou débito, em conta corrente ou poupança. De acordo com o INEP, o valor da inscrição não será devolvido, exceto em casos de cancelamento desta edição do Enem ou de duplicidade de pagamento. Não é possível transferir o valor da taxa do Enem para outro participante. A inscrição é confirmada somente após o processamento do pagamento pelo Banco do Brasil. Estão isentos da taxa de inscrição os estudantes deste ano do ensino médio na rede pública, os participantes do programa PED Meia, que terminam o ensino médio em 2026, os participantes desta edição do Enem, que vão usar os resultados das provas para solicitar o certificado de conclusão do ensino médio, e os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro deste ano. E o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo com 5 títulos, além de ser o único país a participar de todas as 23 edições do torneio. A exposição Brasil em Todas acontece no Museu da Imagem e do Som. Aqui em São Paulo, apresenta as diversas realidades do consumo e da prática do futebol ao longo dos anos. A mostra vai do analógico ao digital. A mostra Brasil em Todas resgata a essência do esporte por meio de experiências interativas, do analógico ao digital, e exibe peças históricas da seleção brasileira, como a Copa Roca de 1914 e o troféu de vice-campeã da Copa de 1950. Além de todo esse acervo, a gente também tem a parte de interatividade, onde os visitantes podem bater um pênalti tal qual Roberto Baggio, em 94, e a intenção é que ele erre também, que ele chute por cima da trave. Além de jogos interativos, quiz, você também pode ser um narrador gritando gol para ver a intensidade de quando você narra o gol. Entre tantas outras informações que a gente tem aqui nas laterais, porque a exposição conta também com uma trajetória da imprensa, como fotojornalismo. A gente também tem um arquivo radiofônico, que são as narrações
de todas as Copas. Entre os destaques da exposição estão as estátuas de cera de Pelé e Zagallo, homenagem a uma das duplas mais marcantes e vitoriosas da história do futebol mundial. Quem desejar conhecer e reviver esses momentos, basta acessar o site missexperience.org.br e conferir todas as informações sobre a exposição. Pois é, e a exposição vai até o dia 2 de agosto no MIS, que fica na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa, Zona Oeste, aqui de São Paulo. Nesta quarta-feira, a massa de ar frio segue atuando na região sul e em diversas áreas do país podem ocorrer pancadas de chuva. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje. Essa semana o calor continua no Nordeste. Hoje a capital de Sergipe terá máxima de 28 graus e sem previsão de chuva. Em Salvador, com 30 graus. Para quem procura o frio, pode vir para cá no sudeste e sul do país. Dá só uma olhada nas temperaturas mínimas para hoje. 7 graus no Rio Grande do Sul e 12 em São Paulo. Agora, muito frio mesmo vai ser em Curitiba. A máxima é de 17 graus hoje, só que a mínima não vai passar dos 6 graus. Você que está na capital paulista, o dia será com cara de preguiça, nublado e frio, com 20 graus de máxima. Hoje tem previsão de chuva no Rio de Janeiro e a máxima é de 23 graus. Em Juiz de Fora, o dia será bem parecido com o dos cariocas, 22 graus de máxima e sem previsão de chuva. Pelo país, máximas de 23 graus no Mato Grosso do Sul e 34 no Tocantins. E veja a seguir, temporada de festa junina movimenta a economia no Nordeste. E o nosso giro de notícias do cenário internacional. O intervalo é rapidinho, não saia daí. E a gente volta agora com as notícias internacionais. O último dia da cúpula do G7 e novos ataques da Rússia à Ucrânia estão entre os principais destaques desta quarta-feira. Ao chegar dizendo em tom de brincadeira, eu sou o chefe, o presidente americano Donald Trump tirou risos dos demais líderes do G7 em Vans-les-Bains, na França, nesta quarta-feira. Na reunião, Trump teve a oportunidade de apresentar seu acordo com o Irã aos aliados, que em sua maioria compartilham as mesmas preocupações de Washington, como o programa nuclear iraniano, embora nunca tenham apoiado a guerra. A apresentação formal do acordo está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, na Suíça. A Rússia fez novos ataques à Ucrânia. Desta vez, o alvo foi a cidade de Zaporizhia. Uma pessoa perdeu a vida e outras 7 ficaram feridas nesta terça-feira. A Polícia Nacional diz que os ataques foram feitos por dezenas de drones. Segundo o governador da região, Ivan Ferodov, uma casa, um shopping center e uma escola foram atingidos. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia negam que tem civis como alvo. Na Espanha, o ex-primeiro-ministro José Luis Zapatero chegou hoje ao tribunal em Madrid para audiência. Ele é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A oposição espanhola questionou o apoio do atual primeiro-ministro Pedro Sánchez a Zapatero, de quem defende a inocência. E na Itália, 3 famílias processaram gigantes das redes sociais por risco a crianças, como autoexposição e ameaça psicológica, depois que seus filhos apresentaram mudanças graves de comportamento. A Meta e o TikTok negam que suas plataformas prejudiquem os jovens e afirmou que implementaram medidas de segurança para usuários juvenis. O caso ouvido no Tribunal de Milão é considerado uma das primeiras ações coletivas no país a desafiar empresas de mídias sociais e seus algoritmos. Bom, e aqui no Brasil, as comemorações de São João estão a todo vapor. Em Pernambuco, as festividades que se estendem até julho devem movimentar a economia da região. Pátio de eventos de Caruaru lotado. Entre o arrastapé e as comidas típicas, o São João é a época mais esperada do ano por aqui. A expectativa da prefeitura é que o evento movimente cerca de 800 milhões de reais na economia local ao longo deste ano. O valor representa um crescimento de 8,5% em relação ao ano passado. Mais de 4 milhões de visitantes devem passar pela capital do forró durante o período junino. Com o aumento do fluxo de turistas, a previsão é de que sejam gerados cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.
Os setores de hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços estão entre os mais beneficiados pela movimentação econômica da festa. Na zona rural, o São João na Roça já levou programação para 13 localidades e distritos de Caruaru. A iniciativa deve gerar quase 6 milhões de reais em movimentação financeira, um aumento de 30% em relação com 2025. O São João no Nordeste é bom para a economia e também para quem não abre mão de comemorar as festas tradicionais. E de Pernambuco, vamos agora para Minas Gerais. O mais antigo teatro em funcionamento da América Latina, que fica em Ouro Preto, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Estamos falando do Teatro Municipal. Os detalhes com Léo Apolinário. A aprovação foi definida 63 anos após o início do processo de tombamento. Após reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o Teatro Casa da Ópera de Ouro Preto será inscrito nos livros do Tombo Histórico e das Belas Artes. Fundado em 1770, durante as celebrações do aniversário do rei Dom José I de Portugal, o teatro é o mais antigo em funcionamento da América Latina e um dos raros exemplares das antigas casas de ópera do período colonial brasileiro. O Conselho destacou a importância arquitetônica, histórica e cultural do teatro, que desde a sua inauguração se mantém com apresentações em quase todos os finais de semana. O Teatro Casa da Ópera é um dos principais símbolos históricos e culturais de Ouro Preto e está aberto todos os dias para visitação. De Belo Horizonte, Léo Apolinário para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Léo. E você sabia que o estado de São Paulo possui um guia turístico religioso católico? Pois é, uma série de paróquias, santuários, museus e festas religiosas que atraem turistas do Brasil e do mundo. Catedral da Sé, região central da capital paulista. Por aqui são muitos os turistas que passam para registrar a arquitetura da Igreja-mãe da cidade ou fazer uma pausa para a oração. Edilaine veio de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. Nossa, é lindo, não tem nem como, não tem nem palavras para dizer como que é bom estar aqui. Você vê, eu vim aqui rápido, né? Uma passadinha assim, né? A alguns metros da catedral se encontra a primeira construção da cidade, fundada pelos padres jesuítas em 25 de janeiro de 1554, o pátio do colégio. Hoje o complexo conta com uma igreja dedicada a São José de Anchieta e um acervo de arte sacra. Então hoje esse espaço ser, além desse espaço sagrado, um lugar de memória dessa história, a cidade ter um lugar para reconhecer a sua história, conhecer a sua história, aprofundar essa história, é um privilégio, né? Em todo o estado de São Paulo, são mais de 300 locais que contam um pouco da história e propagam a fé e a devoção do povo. Igrejas, santuários e museus estão reunidos em um único conteúdo, um guia turístico exclusivamente religioso e católico. Mas de um modo especial não é somente divulgar, como a gente fala, o produto religioso, que seria o equipamento, o atrativo histórico, que são as igrejas, os centros culturais católicos, aquilo que foi mapeado dentro desse guia. Mas de um modo especial também levar a evangelização, levar aquilo que o patrimônio histórico, cultural, que são os atrativos religiosos geram, que é a movimentação da economia, geração de emprego. Na zona leste da capital paulista, a peregrinação é na Basílica Menor de Nossa Senhora da Penha, que é padroeira da cidade de São Paulo. A devoção no bairro de Penha de França chegou no início do século XX. Por ser a casa da mãe, ela atrai, portanto, estas pessoas para ter esse carinho materno, esse afeto, esta devoção à Nossa Senhora. O guia elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo também contempla diversas igrejas, museus e festas religiosas no litoral e no interior paulista, como o Santuário Nacional de Aparecida, a sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e o Santuário São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel Arcanjo. Todos esses locais têm como missão principal evangelizar turistas como Edilaine.
É paz, né? É tranquilidade, é você, como se diz, você recuperar suas energias, né? Eu acho que não tem um lugar melhor, né? Embora pode ser em qualquer lugar, mas a casa de Deus é sempre o mais viável, né? O mais propício, né? E o Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Continue bem informado em nosso canal do YouTube com o @Canção Nova Jornalismo. E também através das nossas redes sociais no @CN Notícias. Às 6h45 você tem mais informações na edição da noite. Ótima quarta para você. Saímos com imagens da Praça de São Pedro, coração da igreja. Continue aqui na TV Canção Nova. Tchau, tchau e até mais.